Olá, eu sou o Flávio de Souza e estou fazendo a cobertura do terceiro Congresso Presença Negra. E, naturalmente, vou divulgar aqui que fomos homenageados ao completar 40 anos de história do movimento negro. Eu recebi essa homenagem no Congresso, sou muito grato. E com um trabalho paralelo da TV Com Pelotas, nós estamos hoje aqui concluindo o terceiro dia de evento para você, telespectador, saber o que aconteceu nesse congresso que reuniu a comunidade negra de Pelotas, não negra, todo mundo participou. E a TV Com cumprindo com o seu papel de levar informação para você. E eu, aqui, muito grato por essa homenagem, depois de 40 anos de história na comunidade negra. TV Com Pelotas na cobertura do Congresso Presença Negra. E nós temos aqui dentro do Congresso um espaço de uma feira, onde tem mulheres trabalhando, falando sobre o teu trabalho. E desta feita vou conversar com Fabiane Brizolara para falar sobre os produtos, sobre a participação dela na feira do Congresso Presença Negra. Fabiana, a palavra é só sua. Boa tarde, obrigada pelo espaço, Flávio. Estamos aqui, né, com a feira, né, no Congresso. Eu acho que é muito bom para a nossa divulgação, né? Que a gente fica fazendo várias feiras na Bento, na Duque, né, na praia. E agora, assim, esse de grande impacto, assim, né, para a gente. Então, acho que foi bem importante incluir, né? Sempre teve, mas desta vez com maior, assim, amplitude, né? Deu para mais expositoras, então a gente está bem feliz, aumentou o número. Um pouquinho do produto que tu oferece aqui nessa feira bonita. Obrigada. Aqui nós temos assim as almofadas, né? Não podemos fugir das raízes, né? Então eu trouxe um pouco das almofadas e aqui a ancestralidade sobre a religião também, né? Umbanda e né? Esses aqui são todos feitos por mim, né? Como eu sou um bandista, eu peguei e fui nessa linha, assim, então, de preto, de caboclo, essas coisas assim. E os chaveiros, que também não tem a ver com a religião, mas também... são chaveiros. Não tem a ver com a religião, mas dá para também, quem gosta de uma mamãe Oxum, aqui nós temos um amarelinho, um azul de Iemanjá. E aí nós estamos aqui esperando vocês. Fabiane Brizolara, presente na feira aqui do Congresso Presença Negra. E a gente está aqui registrando um pouco desse trabalho que todas essas mulheres empreendedoras estão fazendo, né? Eu sou iniciante, né? Tenho outras colegas que estão há mais tempo, mas eu estou adorando. Estou adorando essa experiência aqui. Tá ótimo. Então, muito obrigado, Fabiane. Obrigado. TV Com Pelotas, Canal 14, aqui na feira, né? A feira do Congresso Presença Negra. E nós estamos aqui para falar com a professora Rosemar e com o meu amigo, o Renan, que é o responsável por esse ateliê. E vamos conversar. É a primeira participação? É a primeira participação no Congresso, a gente se inscreveu através do formulário, fomos muito bem recebidos. Estamos participando do grupo daqui da feira, onde eles passam os avisos. Queria agradecer a Ana, que nos recebeu lá no plenarinho, esclareceu tudo. E diversas pessoas da Câmara nos ajudaram até a gente vir para cá e montar tudo. E tem sido muito bom. Hoje já é o terceiro dia, mas a gente está fazendo aqui um registro desse trabalho que está sendo feito. E quanto a essa questão toda, esse espaço para a negritude, professora, sua opinião? Fundamental, né? Eu estive presente nas outras duas edições, mas nessa edição está sendo um momento de muito aprendizado, muita troca de experiência, pessoas, né, que estão palestrando de diferentes faixas etárias, e interessante também estar compartilhando o som lá do auditório com o espaço onde nós estamos expondo aqui, então nós podemos ir nos informando também de tudo que está se passando lá. Então também achei uma grande sacada, né?
e para que se tornasse acessível às pessoas que estão aqui trabalhando. Eu vim para apoiar o Renan, né? E simultaneamente fui aprendendo muito de tudo que está sendo tratado lá no auditório. Achei interessante, também porque eu te vi ontem lá no auditório, expondo no auditório, e também no primeiro dia eu visitei aqui o Caetano, que estava aqui no plantão, né? Isso aí, eu estava aqui também. O evento está sendo muito legal porque é uma experiência totalmente diferente. E aí é difícil de ver gente como a gente frequentando esse lugar. Então, trazer isso, trazer a cultura negra para espaços como esses e organizar um evento desse porte é muito bom para a cidade inteira. Então, apesar de nem todo mundo poder frequentar esse lugar, continua sendo uma ação de impacto, que impacta a cidade e o movimento negro inteiro. A gente aqui na TV faz questão justamente para mostrar isso, até para aqueles que não virem, não puderam vir, saber o que está acontecendo. E eu quero te pedir para mostrar para nossas câmeras um pouco desse trabalho aqui, que tu vai escrever para nós, mostrar um pouco. Vamos vir desse lado de cá, né? Vamos mostrar. Falem. O ateliê do Renan, né, através de uma MEI, para que ele pudesse contar tempo de trabalho, para que ele pudesse ter uma previdência social. Né, ele, como um jovem autista, descobrimos o autismo, né, há 2 anos atrás, e aí a gente foi, né, nessa busca da sua independência. Então ele trabalha com fotografia, então ele vai para as festas, faz coberturas fotográficas, faz os pôsteres, e eu trabalho com a parte de artesanato, que, como se diz, né, aquele conhecimento ancestral que a minha avó fazia crochê, minha mãe fazia crochê, e eu faço o crochê como uma forma de reduzir os momentos difíceis que a gente passa durante a vida. Então, enquanto a gente está trabalhando com cores, trabalhando com trabalhos manuais, a gente vai prestando atenção naquilo que está fazendo e vai gerando coisas bonitas e, ao mesmo tempo, é uma fonte de renda. Né? Então, temos as mandalas. Mandalas, tá? Eu ia perguntar. Então, nós temos primeiro os chaveiros. Os chaveiros tem, então, chaveiros de time de futebol, tem chaveiros que servem como recordação da cidade e tem chaveiros também lembrando tanto a religiosidade católica, quanto a questão também das religiões de matriz africana. Então, seja a pessoa, né, de que contexto religioso estiver, a gente tem os chaveiros, os valores acessíveis, e a gente tem as mandalas. Eu vou passar aqui só um pouquinho, porque com muito vento. Aqui, pois não. Um pouquinho. Tá? Então, e aqui, vou virar aqui, né? Então, nós temos as mandalas, né? Esotéricas também, e de orixás. E temos também os amigurumis, né? Que essa é uma prima que faz, mas que também nesta comunhão, né? Os nossos produtos ela leva para as feiras de artesanato dela e os dela nós trazemos para cá, para que ela também possa vender seus produtos. E depois nós temos as mandalas menores, né? Onde a gente já tem o Papai Noel Negro, que também está servindo a nossa identidade, e temos depois os relacionados à religiosidade, né, de todas as linhas de Umbanda, podemos dizer assim. Então temos os orixás, os caboclos, os ciganos, o povo da rua, mas também uma linha direcionada para as crianças, onde a gente tem, né, tanto as orações quanto as capivaras, mas a identidade também presente, onde a gente tem, né, crianças negras também presentes, para que possa ser colocada na decoração do quarto das crianças. Então, é algo também bastante inclusivo. Muito bom. Renan, vem para cá com a gente. Me fala um pouquinho aqui dos produtos também. E onde é que a gente vai encontrar vocês depois? Então, o planejamento da divulgação do conteúdo e do que a gente faz é feito por nós dois. Ela faz esses produtos, eu trato de toda a divulgação. Então, essas fotografias que vocês vão ver no nosso perfil do Instagram, que é @feitocoamorddeoiá, sou tudo eu que faço tudo isso daí. Então, ultimamente a nossa preocupação tem sido postar nos melhores horários. Então, eu vejo o horário que o pessoal entra, que não entra. Antes a gente postava de uma coisa tipo, sexta-feira às 6. Era o melhor horário. Aí agora a gente vê as métricas do Facebook e do Instagram para ver os melhores horários para divulgar tudo isso. A nossa última campanha está sendo a da Black Friday, que vai ser dia 28. A gente já começou a postar coisas da Black Friday, mandalas, entre outros produtos. Esses produtos maravilhosos aí. Parabéns. Nós temos bolsas de crochê, que também está na última moda, né? Trabalhar com a moda artesanal. E brincos de crochê, também lembrando a questão da religiosidade, que são brincos com búzios, que estão aqui do outro lado, que depois ela poderá mostrar. Os brincos estão lá, ó. Por isso que fica difícil ela enxergar. E as bolsas também, tá?
além das mandalas, vários produtos. Tá? E obrigado por vocês estarem prestigiando e para que a gente possa se conhecer. É Rua Gonçalves Chaves, 4896, próximo ao supermercado Trecho. A última quadra da Gonçalves Chaves. A última quadra. E nas segundas-feiras nós entregamos gratuitamente. Pode encomendar pelo Instagram ou pelo WhatsApp e nós entregamos já embalado para presente. Então, para as pessoas que trabalham, que não têm tempo, a gente faz essa entrega. O WhatsApp é próprio da loja. Ah, fala aí. Pode falar, olhando aqui, ó. O programa é nosso. Tá. O WhatsApp é próprio da loja, então vocês podem fazer todas as encomendas por lá. DDD 53 de Pelotas, número 91273476. Ou tem o nosso usuário no Instagram, que é Feito com Amor de Oiá. Tudo junto. E com Y. No Face é Face com Amor de Oiá. Feito com Amor de Oiá. Feito com Amor de Oiá. Com Y. Isso. Muito bem. É a mesma coisa. Então quero agradecer aí vocês por essa entrevista exclusiva para a TV Com sobre o artesanato, sobre a nossa ancestralidade, nossa história, que os avós deixaram e que estão aqui, presentes nesse momento, nessa feira. E nós agradecemos também, né, por vocês estarem aqui nos prestigiando e te parabenizar também pela medalha, né, Mestre Batista, que tu recebesse no dia 19, que eu fiquei muito feliz e merecido. Obrigado, obrigado. E lutar juntos por igualdade de oportunidades para todo o povo negro. E continuamos essa luta. Até a próxima. TV Com Pelotas no 3º Congresso da Presença Negra de Pelotas, e hoje nós estamos aqui com a escritora Tayane Madruga, que vai nos falar lançamento do livro. Isso, muito obrigada. Eu lancei um livro faz 2 meses, ele se chama Um Olhar para Dentro, e ele fala muito, ele é uma costura, né, sobre literatura e autoconhecimento, então ele costura esses dois caminhos e vai se interligando. E como é que foi a emoção de escrever esse livro? Como você se projetou? Como você se programou? Então, ele era para ser a 2ª edição do primeiro, na verdade. E aí eu queria muito escrever um capítulo que se chamava Amor, antes do amor próprio. E a minha escrita acabou indo para outro lado, aí eu acabei escrevendo sobre negritude, pertencimento, ancestralidade, afeto, força, fé. E quando eu mandei para a editora, ele disse, olha, esse livro está muito rico para ser a 2ª edição do primeiro. Acho que a gente cria um novo livro e assim eu comecei a pensar nele como um novo livro. E aí eu escrevi mais, foi um trabalho de 3 meses. E você está lançando ele aqui ou já... Já teve o lançamento foi dia 15 de outubro, na 4 Galeria, então ele é um bebê ainda. Quer mostrar o material para nós? Aqui é o livro e eu também tenho uma linha de produtos autorais. Eu tenho um livro, eu tenho uma loja online no meu Instagram e lá todo mundo pode adquirir tanto o livro quanto a minha linha de produtos autorais, onde tem almofadas, camisetas, ecobags, cadernetas e camisetas também. E como é que surgiu essa ideia de fazer esses personalizados aí? Então, veio de um dia onde eu pensei, eu gosto muito de criar, né? Então estou sempre escrevendo. E aí teve uma frase que abriu esse caminho depois de um lugar que eu fui, onde tentaram me silenciar, e a frase dizia... E aí eu comecei um texto com uma frase que dizia, eu não me calo, eu prospero. E aí eu pensei, nossa, essa frase dá uma bela de uma camiseta. E aí eu criei tantas outras frases, e aí os produtos também foram surgindo desse lugar. Eu acho que isso vai dar uma bela almofada, enfim, eu fui criando, as pessoas foram vendo, eu com elas, né? Essa daqui também é um carro-chefe, que é ser preta, livre e feliz, é um ato político e espiritual, então ela é mais vendida. E aí as pessoas foram me vendo, foram pedindo, encomendando, e aí eu criei esse espaço virtual com todos esses produtos. Qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão pensando em escrever? Eu diria que coloque no mundo, assim, porque às vezes a gente pensa que a nossa escrita
Eu acredito que a literatura, a educação é uma das coisas que mudam e transformam o mundo. Então, se a gente deixar um pouquinho daquilo que a gente aprende, é deixar também o nosso legado e tudo que a gente acredita. Então, coloquem no mundo, porque vai ter alguém sim que vai comprar essa briga e se identificar com a tua história. Obrigada, sucesso para você. Muito obrigada, eu que agradeço. TV Com Pelotas, canal 14, aqui no Congresso Presença Negra. E eu estou encontrando aqui pessoas que são expositoras, mas que, além disso, tem toda uma história. Eu começo essa entrevista com a Aline, que vai falar um pouco dessa história. Oi, tudo bem? É a nossa primeira vez participando do congresso, né, como expositoras e também como ouvintes das palestras. E a gente trouxe para apresentar o nosso projeto. É um projeto que a gente aprovou na Rede Antirracistas do Ministério da Igualdade Racial, em parceria com os institutos federais. Então, nesse projeto, a gente desenvolve oficinas gratuitas nas comunidades, oficinas de artesanatos afro-brasileiros, onde a gente vai estar trabalhando com tecidos africanos, com turbantes, né, colares, brincos. E esse trabalho a gente tem desenvolvido em 4 comunidades. A gente iniciou no Quilombo da Vó Elvira, a gente agora está no Quilombo de Cerrito Alegre, no CBTT e também no Centro de Umbanda e Leu Chumpandá. Então a gente trabalha tanto com as comunidades quilombolas quanto os povos de terreiro. E com todas as idades, com certeza. Sim, todas as idades. É um trabalho bem bacana, onde a gente ensina essas técnicas de todos esses artesanatos. Silvana, agora me apresenta um pouco desse produto, me escreve, pode mostrar aqui para a TV Com Pelotas. Essa aqui é uma bonequinha com tecido africano. Essa é outra, de tamanho grande. Bonita cor. Uhum. Essa em outro tipo. Não tem pressa. Outro tipo. Aqui é um colar com tecido africano, mas bom, isso. Para homem, para mulher. Sim, pode ser para ambos os sexos. Tá bem. Esse aqui é um colar de fio de malha com pedras, de crochê, no caso. Assim. Necessaire com tecido africano. Os turbantes aqui são diferentes aqui, ó. Esse aqui é de um tipo e esse aqui é de outro, que é assim, ó. Esse aqui é assim. E aí ele faz as dobras. Isso. E os brincos. Os brincos. Uhum. Não, pode falar, os brincos. Os brincos também de tecido africano. Com tecido africano, mas esse aqui são brincos revestidos com tecido africano, mas com reciclagem de papel de pizza, de caixinhas de pizza. O material dentro é caixinhas de pizza. Eu vou mostrar bem pertinho, que é bem interessante. Olha só, tem tecido, tem papel, tem muito... Olha só, tem muitas coisas bonitas aqui, ó. Eu vou mostrar mais de pertinho para você, telespectador aí. Ela faz o zoom. Muito bom. E aí a gente encontra todos esses produtos quando não está na feira, aonde? Pode procurar através do nosso projeto, Economia Solidária, Projeto de Economia Solidária 2025, ou através da anansi.3 no Instagram. Instagram, vocês têm algum contato também por telefone, cartão, ou é direto no Instagram? Sigam lá no Instagram ou no Facebook TV Com Pelotas Oficial, e a gente também lá publica. Essa programação vai para a TV com o canal 14, mas vai também para nossas redes sociais. Legal, então tá, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Alina. TV Com Pelotas, junto com a comunidade. Terceiro Congresso Presença Negra. E claro, contamos aqui com a presença de Reginaldo Bassi, que quero agradecer, prestigiar aí a homenagem que a gente recebeu, o Reginaldo vem prestigiar,
e queríamos falar com ele um pouco sobre todo esse evento que está acontecendo, Reginaldo. Em primeiro lugar, né, parabéns pela homenagem. É uma homenagem, obviamente, merecida, né? E espero que tu continues fazendo o trabalho que vens fazendo para a comunidade de Pelotas e, obviamente, outros prêmios virão, outros reconhecimentos virão. Em relação ao Congresso, eu entendo que o Congresso da Presença Negra, ele é um congresso importantíssimo, né? E eu participo, essa é a terceira edição, vim na primeira edição, vim na segunda edição, estou nessa edição, vim aqui ontem e hoje vim aqui assistir a palestra do Dr. Fábio Gonçalves. E, além de te prestigiar, né? Obrigado. E eu tenho uma grande dúvida, assim, né? Para mim está muito claro que a negritude tem os argumentos históricos, né, que justificam todas as situações, todas as mazelas que os negros e negras desse país sofrem, né, em razão da cor da sua pele. Eu conheço a narrativa, eu conheço as razões, eu conheço os aspectos históricos. Falta, me parece ainda, Flávio, uma estratégia de como a gente rompe com essa lógica e com essa cultura para efetivamente colocar os negros e negras, homens e mulheres negros e negras, nos processos de decisão e nos espaços de poder. Eu acho que esse é o grande desafio da negritude brasileira. Como nós vamos fazer, como nós vamos nos unir, como vamos trabalhar para que nós possamos estar em pé de igualdade em espaços de decisão, em espaços de poder nesse país. É o que falta para a comunidade, porque tem uma fala de alguns amigos, olha, os negros já estudaram, já fizeram tudo, já se formaram, são juízes, são desembargadores, são o que quiseram ser, mas ainda assim se enfrentam preconceito, ainda assim, se houve alguns, tem que estudar, já estudamos, fizemos tudo, o que mais precisa? É isso, falta, eu acho que uma grande articulação política da negritude brasileira para definir uma estratégia de como ascender a espaços que hoje ainda são espaços que não estão preenchidos, né, de forma igualitária, entre homens negros e brancos, entre mulheres negras e mulheres brancas. Então, acho que isso é fundamental, ter uma estratégia objetiva que consiga garantir que negros e negras estejam nesses espaços, que são espaços que acabam decidindo, sob pena dos negros ficarem, ainda que estudados, e negras, ainda que estudadas, à margem dos espaços que realmente decidem e que realmente modificam, transformam a vida das pessoas e das comunidades. Ok, Reginaldo Bassi, muito obrigado. Aí TV Com Pelotas. Obrigado a TV Com Pelotas, obrigado Flávio, e mais uma vez, né, merecida premiação, reconhecimento de toda a comunidade de Pelotas. Um grande abraço a todos. TV Com Pelotas e hoje o Universo Cultural presente aqui no 3º Congresso da Presença Negra de Pelotas. E hoje viemos prestigiar, o Universo Cultural veio prestigiar o homenageado, diretor e repórter da TV Com Pelotas, Flávio de Souza, homenageado deste ano. Parabéns, merecida homenagem. Universo Cultural, TV Com Pelotas. 3º Congresso Presença Negra. No primeiro, o professor Fábio foi homenageado, no segundo palestrou e hoje traz uma palestra mais atualizada ainda. Fala um pouquinho sobre essa bela palestra que você deferiu agora há pouco. Flávio, muito obrigado sempre, né, pela atenção, pela presença. Somos irmãos de muitos anos nessa batalha, nessa vida, né? E a provocação desse ano, Flávio, trata muito das coisas que nós testemunhamos, né? Sobretudo nas últimas décadas, né? Materializadas aí nos nossos registros, nos órgãos de controle, né? Questões que dizem respeito à letalidade contra pessoas negras, à segregação que ainda há, as estratégias do Estado brasileiro enquanto um Estado que, de uma maneira inquestionável, tenta preterir o grupo social dos negros, né? Enfim, daquela maneira sempre fundamentada, como cabe a boa produção da ciência, a pesquisa, né? De maneira, porque aí não há como refutar, né? Então,
a gente veio provocando aí né, os interlocutores para que vissem, né, de maneira inquestionável que, sim, a nossa denúncia ela tem um fundo, né, tem um fundamento, né, que está muito bem calcado, né? O Estado brasileiro segue de maneira estratégica preterindo o grupo social de negras e negros no Brasil. Então a gente, claro, atualizou os dados, né, obviamente, se passou um ano, mas não apenas isso. Esse ano trouxemos aí casos muito pontuais, né, que nos são muito caros, né, sobre, em especial, o genocídio da nossa população jovem negra, né, que acaba, ao ser vitimada, né, comprometendo o futuro. Né? Eu costumo dizer que é a face mais sagaz do Estado, quando ele mata a juventude, é porque ele não quer que haja futuro para aquele grupo social. Quando tu mata a juventude, tu compromete o futuro. Né? E o Estado brasileiro faz isso, tristemente, com maestria, né, meu irmão? Então, essa foi a provocação desse ano. Não deixa de ser um extermínio, né? Sem dúvida, né? Os números, eles são inquestionáveis, né? Nós temos no Brasil, né, a maior parte das pessoas mortas através da ação do Estado na faixa de 15 a 29 anos, jovens que estão predominantemente em bolsões de pobreza, né, prioritariamente negros. Quase 90% são negros, apresentando aí uma estatística nefasta que aponta, de maneira irrefutável, que um jovem negro tem quase 4 vezes, 3,8 vezes, mais uma possibilidade de morrer violentamente pela ação do Estado do que jovens não negros. Veja, Flávio, o quanto isso é grave, meu irmão, para nós que somos exceção, que rompemos essa estatística, né? Que acabamos avançando, porque tu, enquanto uma voz ativa desde sempre, né, presidindo um conselho estadual no Rio Grande do Sul, é uma exceção, né? Tu sobreviveu, eu sobrevivi, nós ocupamos espaços e conseguimos ter vez e voz. Mas e essa juventude toda que está morrendo, Flávio? Né? Sem entender muitas vezes o que está acontecendo, sem saber todo esse racismo que existe. Eu queria fazer uma relação com a tua fala. Tu fala que a média de vida do jovem que está marginalizado é 28 anos. Então, veja bem, 28 anos era a média da idade dos negros, justamente na época das charqueadas. Só que o que matava naquele momento era o sal grosso em cima do chicote, em cima da chibata. E aí, agora fazendo aqui uma relação que o mestre fala, a média de idade ainda é a mesma, só que a morte agora ela é diferente. E eu ainda faria uma outra provocação, Flávio. Se nós dessemos um salto, né, para o século retrasado, veja, quando se aprova a lei dos sexagenários, na segunda metade do século XIX, veja, olha que interessante a tua provocação e o complemento que vou fazer. Naquela época, obviamente, né, a lei dos sexagenários é uma lei inócua, né? A expectativa de vida era ainda menor, 23, 24 anos para um corpo negro, mas aqueles que rompiam a barreira chegavam, quando muito, aos 27, 28 também. Veja, depois morriam, né? Não tinha como permanecer vivo imersos num sistema como aquele. Passa o tempo, tu nos traz aí a vivência, né, na charqueada, no ambiente da charqueada, e agora a gente tem, de igual forma, o Estado controlando socialmente, e é esse o link que eu faço, Flávio. A violência sempre foi, meu irmão, o cordão guia do Estado para controlar os grupos sociais indesejados, os grupos sociais tidos como incômodos, sempre foi. No momento da colonização, através da chibata, da subhumanização, no século retrasado, sabemos, o trabalho forçado, os castigos, a criminalização intencional, e agora é o Estado matando a juventude. Eu vou recordar, falar com o Fábio, ele sempre me leva, com a atualidade que ele traz, ele acaba me levando sempre um pouco lá atrás. E eu quero lembrar um livro de Pelotas que eu denunciei no Ministério Público Federal, falava sobre etnias. Mas quando falava sobre nossas etnias, tinha lá os inquéritos policiais. E aqueles inquéritos diziam que os nossos negros que iam para a masmorra eram assassinos sem julgamento. Então, na tua área, doutor, eram julgados por delegados ou pelo coronel da época que fazia o julgamento. E ainda acusavam nossas mulheres negras, escravas, dentro de uma masmorra, não sei do que dá para chamar, de usarem um certo pó branco. Olha só. E eu lembro que eu li alguns inquéritos, e ainda diziam, e acusavam os negros de tentarem envenenar
os coronéis, enfim. Mas o detalhe é que o julgamento era feito por um coronel ou por um delegado. Bom, então nós podemos falar do avanço. A tua leitura perfeita, né? As cadeias públicas, né, eram abalroadas, né, dos vadios, dos chamados vadios. Nós temos inúmeros, eu provoquei os interlocutores um pouco mais cedo na palestra a verificarem na biblioteca pública. Nós temos incontáveis registros disso, na exata medida do que tu traz, Flávio. Quando tu denunciastes o livro, né, essa sempre foi a postura do Estado brasileiro, né, como um todo, né, independentemente se a União, se os estados ou se os municípios, é mostrar a fragilidade, é mostrar a face menos valorosa ao crivo da sociedade, é mostrar aquilo que em tese, né, é ameaçador, enfim, e extrair do corpo negro com o objetivo de mantê-lo sob júdice, sob controle e ao fim e ao cabo a morte, né, porque jogar nessas masmorras que tu muito bem colocas, as primeiras cadeias... Pneumonia, sei lá o que na época, umidade, tuberculose, enfim... perfeito para morrer, né? A saber, nós temos um livro que referencia isso muito bem, né, também, que é A Negra Forca da Princesa, do querido Kaiowá Alain, colega historiador, que narra isso muito bem, né, de maneira a não deixar, mas na exata medida do que tu colocas, Flávio, exatamente isso. Ah, bom, vamos mostrar, quando vamos falar da etnia negra, vamos demonstrar aqui, então, que eram assassinos, malfadados, eram insubmissos, eram, enfim... muito daquilo que Cesare Lombroso dizia na Itália, lá no século retrasado, propensos naturalmente à criminalidade, né? Que eram corpos propensos, se o corpo é negro, né? É porque é propenso à criminalidade, portanto, merece ser encarcerado, merece ser morto, né? Veja, essa teoria surge na Itália, mas vem para cá, para o Brasil, com o Nina Rodrigues, tu sabes, e, bom, as polícias hoje, sobretudo as ostensivas, acabam aplicando a mesma regra. Sem exceção. Sem exceção. E tu muito bem colocas, Flávio, uma leitura perfeita, né? É uma lástima, né, que o eco disso tudo ainda esteja tão presente, meu irmão, no hoje, né? Senão eu não apresentaria esses dados que apresentam, que são aí do recorte do ano passado, irmão, né? E veja, Flávio, tu sabes, tão bem quanto eu, na tua inteligência, que o dado que nós temos, meu irmão, ainda é um dado defasado. Porque a gente sabe que não é todas as denúncias que chegam. A gente sabe disso, né? Que não chegam. Que não é todo assassinato que aparece na estatística. A gente sabe disso, né? Assassinatos pelo Estado, né? Por quê? Porque quem controla os órgãos de controle também não são corpos negros. Os órgãos de controle servem a quem? Deveriam ser independentes, nós bem sabemos, né? Constitucionalmente deveriam ser independentes, mas servem, infelizmente, né, a uma lógica que não é a lógica de proteção ao nosso grupo social, meu irmão, infelizmente. Infelizmente. Quando tu fala de poder, de espaço onde nós não estamos, eu vou dizer um espaço que em alguns lugares a gente avança, outros não, mas Flávio, eu considero a célula política partidária como uma das mais racistas que tem no Estado brasileiro. Vou dizer por que penso isso. Porque é lá que nós somos impedidos de concorrer a qualquer momento, é lá que nos tiram de disputa, é lá que nós não chegamos a governador, a senador, é também na justiça, nos tribunais, que raramente enxergaremos negro, no momento nem enxergamos, mas o critério se chama política partidária. Essa célula que eu sempre denuncio como a mais racista. Nós vamos encontrar partidos que discutem a nossa pauta. Nós vamos encontrar muitos partidos, uns mais, uns menos, mas não trazem a solução. Nos anos 80, professor e advogado, Fábio, nós sonhamos em criar o Partido Negro Brasileiro. E o Congresso disse o quê? Isso é racismo. Mas aí criaram o evangélico das mulheres, que com certeza merecido, mas não avançamos nisso. Será que, e é uma pergunta, bom, nós não conseguimos chegar lá. Naturalmente, nós temos nossas divisões. E até me permita, eu trago esse exemplo das nossas divisões, que eu falei ontem numa pergunta, lá da Senzala. Pouca gente sabe, parou para perceber, que lá na Senzala tínhamos negros de várias tribos, de várias turmas, de vários costumes, e já não se entendiam porque foi feito de forma sistemática.
isso permanece, e diante desse quadro de permanência dessas diferenças que são culturais, históricas ou até espirituais, será que isso não dificulta tanto a gente acessar o poder? Nós temos pessoas, vou dar um exemplo, o Fábio hoje representa a OAB, mas quantos mais em outros espaços consegue? E não é só um sobrevivente, professor, advogado, não é apenas um sobrevivente, ele é um recordista. Mas e o resto dos manos, irmão? Isso, exatamente, tens muita razão. O Estado ele se organiza de modo a estabelecer estratégias para ir nos segregando, né, Flávio? Então, a nossa não presença, tu mencionaste o judiciário, né? Eu dizia e mostrava os dados agora há pouco, o Rio Grande do Sul é o estado com a menor presença de negros, autodeclarados pretos e pardos no judiciário. 1,7%, Flávio. Como esperar um julgamento justo de um corpo que não sabe o que é ter uma vivência negra? Eu faço uma analogia com o recorte de gênero. Como é que nós até podemos ser parceiros das coisas das mulheres, mas vai chegar num ponto em que não há, ou tu tem a vivência do corpo feminino, ou então nós vamos carecer de conhecimento para, enfim. Então, no judiciário não há presença negra. Portanto, isso condiciona um tipo de julgamento, de análise, por exemplo, que se afasta muito daquilo que é o esperado, que é justo. O judiciário não dá celeridade a processos que tratam de relações raciais. Há inúmeros problemas. E eu estou utilizando o judiciário, porque tu mencionas aqui a representatividade, e também a questão das nossas diferenças, que muitas vezes acabam nos separando, nos afastando, e muitas vezes nos colocam à mercê para que sejamos cooptados pelo sistema. Mas veja, isso não é culpa, na minha leitura, da individualidade negra. É culpa de uma impossibilidade de coesão que cede às estratégias daqueles que sempre quiseram nos desagregar. É isso que eu quero te dizer. Na época da senzala, quando começava a surgir de fato, né, uma liderança e tal, o senhor ia lá, tirava, ia para o posto de capataz, olha, agora tu vai, pronto, passava a agir contra os irmãos, optava e levava. O tempo vai passando, né? E não é diferente, Flávio, tu conheces muito melhor do que eu, na política partidária, né? Quando um negro começa a despontar, virar ícone e tal, enfim, daqui a pouco, olha, quantas e quantas propostas já recebesses, Flávio, né? Olha, tá despontando, tem um discurso bom e tal, daqui a pouco vai nos ameaçar. Ou te puxam, né, te tiram do fronte, né, e tentam nos colocar num lugar que nós não, ou então nos desagregam mesmo. E o mais nefasto, os outros irmãos acabam não compreendendo. E aí, ao invés de nós nos unirmos e trazermos uma reflexão para essa ou para esse que está desagregando, o pessoal prefere apartar, prefere não conversar, não refletir, sem entender, Flávio, que nós somos todos, e é algo que eu e tu já sabemos, porque a gente foi amadurecendo com o tempo, nós somos elos de uma mesma corrente, meu irmão. Se tu enfraquecer, ali adiante eu enfraqueço também. Se o elo romper em mim, ali adiante vai te prejudicar também. Mas é necessário maturidade, para além de todo o restante, que é esse pacto da branquitude, que está presente nos partidos políticos, que está presente no judiciário, que naturalmente nos impede de avançar, né, irmão? Então, claro que isso é assunto, né, Flávio? Quisera nós pudéssemos que a coletividade, né, ouvisse isso, enfim e tal, mas é um assunto que se estende e o que a gente não pode é perder a esperança, né? Eu estava dizendo, eu tenho duas opções, né? Ou a gente deixa de lutar, Flávio, e eu e tu não deixamos até hoje, né? Ou a gente deixa de lutar, ou a gente mete o pé mesmo, se torna um extremista e tal, a gente não vai mais fazer isso, né? Não temos mais idade. Eu não tenho mais. Também não? Então vamos contribuindo da maneira... Com a inteligência, né? Que a gente é dotado, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Eu sempre digo, né, Flávio, eu gosto muito, sempre gostei muito de te ouvir também. E tu sabes, isso não é nenhum floreio, tu sabes disso. De me ouvir, tu já é raridade. Sim, mas gosto muito. E não é nenhum floreio, tu sabes, né? As pessoas como nós, que já amadureceram um pouco, nós temos essa missão, né? De tentar aí sensibilizar esse pessoal que está vindo e tal. Muitos ainda não conseguem ouvir, muitos ainda não amadureceram, né? Mas não dá pra gente desistir, né? A gente tem que... né? Desistir jamais. Nos aguentem. TV Com Pelotas,
entrevistando o Dr. Fábio, um grande amigo, Fábio Gonçalves, professor, advogado, artista também. Só não fez cinema ainda, mas dizem que há convite. Muito obrigado. Prazer em te entrevistar. Prazer. Inclusive de moradia. Agora, essa relação intergerações, ela tem que se intensificar. A gente está chegando num momento crucial, que é um momento de véspera de eleição, nacional. A gente tem visto aí grandes avanços no sentido prático de soberania nacional em relação aos Estados Unidos, de relação direta de fomento na cultura. Eu tenho certeza que aqui, por mais que tenham diversas áreas reunidas, mas todas as áreas, independente se é da educação, da assistência social, da saúde, do meio ambiente, todas elas têm intersecção com a cultura. Então eu boto a cultura sempre como a espinha dorsal da transformação, assim como eu coloco o hip hop também dentro da cultura como a espinha dorsal da cultura. Mas essa relação de troca e construção para além da nossa própria bolha é fundamental. E nisso fica uma questão importante. O que ainda falta na cidade de Pelotas para os fazedores de cultura, para os militantes sociais dos movimentos, para as organizações do terceiro setor que estão aqui, que vocês gostariam que tivesse e não tem, tá ligado? O que vocês gostariam que tivesse e não tem, que facilitaria o trabalho de vocês, ou que geraria mais impacto no bairro de onde vocês vêm, ou que porventura gerasse mais trabalho e renda para vocês poderem abandonar ali aquele empregador canalha da CLT e trabalhar numa entidade do terceiro setor, trabalhando com a cultura, com a arte e recebendo para isso. É possível? É possível. TV Com Pelotas, aqui no terceiro congresso Presença Negra. Eu estou com o vereador Cauê, que destinou recurso para que esse belo evento acontecesse e que é um dos organizadores, que fez grandes contatos com grandes presenças nacionais. Cauê, TV Com Pelotas, prazer em te entrevistar. Flavinho, o prazer é meu de estar aqui com a TV Com, estou muito contente da gente estar realizando esse congresso pela terceira vez e eu ser um dos organizadores junto com o vereador Cezinha, para a gente poder trazer nomes nacionais, sem deixar de valorizar a nossa cultura, a nossa arte, os nossos artistas aqui de Pelotas e da região. Então, esse foi um congresso excepcional e a gente já tem novidade para o ano que vem. Com certeza vai ser um congresso muito melhor do que esse, que já foi um sucesso, e quero te parabenizar pela medalha Mestre Batista, que é uma medalha mais que merecida por toda a batalha que tu tem à frente, da pauta, sobretudo combatendo a desigualdade e combatendo o racismo que a cada dia que passa, às vezes parece que se intensifica, e a gente está aqui debatendo para tentar encontrar políticas públicas para que encerre isso. Então estou muito feliz, mais uma vez teve obrigado e obrigado, Flávio. Obrigado. Esse evento passou por aqui, muitas pessoas, não vou concluir ainda não, vou pegar a exclusividade. Tanta pessoa passou por aqui, bateu recorde em relação ao primeiro e o segundo. Ao total foram mais de 2.000 pessoas, Ontem foram mais de 820 ingressos que rodaram dentro do congresso. A gente vai fazer com certeza de uma forma diferente ano que vem, mas já é um sucesso. Eu vou fazer uma fala aqui. Quando ele fala em ingresso, é pessoas que ingressaram, não havia valor, totalmente gratuito, com as emendas, com um grande esforço feito pela Câmara, pelo presidente César Brizolara, pelo Cauê. A palavra ingresso, muitas pessoas acham, quanto era o ingresso? Não, ingresso gratuito, cultura, informação de graça, que é raro para a população. É isso aí, esse é o objetivo desde o início e o objetivo vai continuar sendo esse, nós trazermos os nossos jovens, famílias e as pessoas, sobretudo e principalmente os não negros, Quem comete racismo não são os negros, quem comete racismo são os brancos, então há muitos não negros presentes. Isso é algo que a gente tem que agradecer também, porque nessa pluralidade é que a gente consegue debater um projeto de futuro melhor.
É simples. Se nós estivéssemos em 1888, de que lado você estaria? Eu não preciso nem responder. Eu não preciso nem responder. E a minha Seria um abolicionista. a minha obrigação é estar aqui com a educação que eu tive, a minha obrigação é estar aqui dando emendas, a minha obrigação é estar aqui, permanecer aqui nessa batalha para que a gente, em conjunto, consiga encontrar objetivos e políticas públicas para a mudança, né, do racismo. Muito obrigado, Cauê. Até a próxima.